Então, nós vamos dar início, então, à nossa reunião de hoje, da reunião clínica de obstetrícia da Maternidade Escola, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E hoje nós vamos abordar um tema extremamente importante, né, que está intimamente relacionado à assistência ao trabalho de parto, que é o sofrimento fetal agudo. E para essa apresentação, nós convidamos a R3, a doutora 2, isso, Maria Eduarda Richa, que vai fazer a apresentação, e para moderar, nós convidamos o doutor Rodrigo Souza, que é coordenador da obstetrícia da maternidade Carmela Dutra, e foi residente aqui da maternidade do núcleo perinatal e foi também médico daqui do serviço, né? Então, Maria Eduarda, você pode ficar à vontade para começar a sua apresentação. Vocês estão vendo? Ainda não. Está aparecendo a apresentação? Ainda não. Uhum. Exato. Agora Perfeito. sim. Perfeito. Começar, então. Meu nome é Maria Eduarda, sou residente da Maternidade Escola. O tema proposto foi sofrimento fetal agudo e eu fui orientada pelo Dr. Rodrigo Souza. Começar o tema contextualizando a epidemiologia. Então, a hipóxia intrauterina é a segunda causa principal de óbito fetal. A incidência da morbimortalidade por hipóxia é variável no mundo todo, principalmente entre os países em desenvolvimento e países desenvolvidos, e na maior parte seriam mortes evitáveis. Eu extraí esse dado do DataSUS, que são o número de óbitos fetais em 2019, né, que totalizaram 29.105 óbitos fetais no Brasil todo, e as causas específicas dos óbitos. Então, aqui aparecendo a hipóxia intrauterina e asfixia ao nascer como a terceira causa, com 6.427 casos. É importante a gente saber que não necessariamente isso foi resultado de um sofrimento fetal agudo, que existem várias causas antes disso, né, antinatais, que podem ser vistas durante o pré-natal, que podem contribuir para essa hipóxia intrauterina e asfixia ao nascer também. Um breve histórico: a primeira vez que foi falado da asfixia intraútero foi por um ortopedista que comparou uma rigidez espástica, falando que poderia ter uma associação com essa asfixia intraútero, e ao longo do tempo até hoje foi falada da relação entre asfixia, hipercarbia e acidose, então os fenômenos bioquímicos, passando pela contribuição do Apgar, com a formação do score de Apgar, que é um score clínico, e pela inicialização também da monitorização da frequência cardíaca fetal, e em 1997, com esse workshop pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Humano e Infantil, que falou sobre as definições da nomenclatura e também da categorização, né, da avaliação da frequência cardíaca fetal. Começando pela fisiopatologia, que eu acho que é o ponto mais importante da aula, a gente lembrar que o fluxo sanguíneo fetal do oxigênio para o feto, ele passa por várias etapas. Então, ele passa pelos pulmões, pelo coração materno, pelo útero, pelo fluxo útero-placentário, pelo cordão umbilical até chegar no feto. Então, qualquer nível de obstrução desse fluxo de oxigênio que possa acontecer pode comprometer e levar a um sofrimento fetal agudo.
Falando da normalidade. Então, normal é o metabolismo oxidativo, com uma glicólise aeróbia. Então, dentro da normalidade, o feto transforma o ácido carbônico que é produzido com a anidrase carbônica, né, em água e dióxido de carbono, e esse dióxido de carbono vai ser difundido pela placenta eliminado, na mesma proporção que tem o consumo de oxigênio. Então, quando, por algum motivo, um descolamento de placenta, um prolapso de cordão, acontece uma redução desse fluxo de oxigênio, vai ter um aumento desse ácido carbônico. Quando tem um aumento desse ácido carbônico, a gente vai ter uma acidose respiratória, que vai ser causada pela dificuldade de você retirar esse dióxido de carbono. Quando isso acontece numa escala aumentada, ou seja, quando isso não é resolvido e é continuado, existe um desvio para a via do metabolismo anaeróbio. E esse metabolismo produz muito menos energia e vai haver a produção e o acúmulo de ácidos, principalmente do ácido lático. E, mediante isso, o feto ainda tem algumas formas de tentar se proteger. Então, tem o sistema tampão, principalmente formado pelo bicarbonato, que vai tentar retirar esses ácidos. E também tem uma forma de aumentar a perfusão sanguínea, né, para os tecidos, tentando fazer com que haja uma perfusão maior. Mas quando esses dois sistemas não dão conta, ou seja, quando há uma continuidade dessa interrupção do fluxo sanguíneo do oxigênio fetal, a gente vai cursar também com uma acidose metabólica mais aumentados, pode levar a alterações do pH com alterações de isquemia miocárdica, de danos neurológicos, uma encefalopatia e também a paralisia cerebral. Então, isso são vários níveis de comprometimento, né? Então, aqui mostrando a diminuição do aporte de oxigênio e o aumento do dióxido de carbono, levando a uma acidose respiratória, que quando não é corrigida, pode levar a uma acidose metabólica, e aí sim a redução do pH, levando às alterações celulares de apoptose, que vão levar às alterações a níveis teciduais, cardíacos e neurológicos. Então, lembrar que o sofrimento fetal agudo, ele obrigatoriamente acontece durante o parto e ele passa pelas alterações bioquímicas de hipóxia, acidose respiratória, hipercapnia, acidose metabólica, que vão levar às alterações clínicas. Uma dessas alterações clínicas possível é a encefalopatia hipóxica, e essa encefalopatia pode levar um distúrbio de uma função neurológica do recém-nascido, que vai ter lesões comprovadas clinicamente, então da função cortical, cerebral, do tônus e do reflexo, e que obrigatoriamente tem um pH menor do que 7 e um déficit de base maior ou igual a 12, ou seja, não é toda acidose que vai levar a uma encefalopatia hipóxica. E a paralisia cerebral, que é também um nível mais aumentado desse comprometimento, que vai ser desordem do desenvolvimento motor, que compromete as atividades e que pode ser visto nos primeiros anos da infância, mais para frente. E lembrar que 10% das causas de paralisia está associada a essa asfixia intraparto, então não é 100% da paralisia que é causada por isso. Na avaliação do feto, a gente tem que pensar que existem alguns fatores de risco para essa asfixia. Então, na verdade, pensar na reserva que esse feto tem para sobreviver a esse trabalho de parto. O trabalho de parto, fisiologicamente, já é um estado de hipoxemia, né, com as contrações uterinas, mas esse feto ele tem uma reserva para lidar com isso. E tem algumas condições que são condições comuns do nosso dia a dia, que podem diminuir a reserva para esse feto lidar com o trabalho de parto e propiciar uma asfixia. Então, gestação múltipla, gestação de um feto que é um pós-datismo, que tem uma mãe com uma pré-eclâmpsia, fetos que têm uma restrição de crescimento, que são pré-termo, tudo isso são fatores de risco para ele desenvolver uma asfixia durante o parto. Possíveis causas, então, causas maternas, causas uteroplacentárias e também uteroplacentárias. Então, causas maternas, de hipovolemia, hipotensão materna, uma acidose metabólica também, uma parada cardíaca também pode ser causa. As discinesias uterinas, então, quando tem a contração uterina, já tem uma diminuição desse fluxo sanguíneo no espaço interviloso. Quando tem essas contrações prolongadas, ou então de uma forma com maior número de repetições, pode piorar isso também. E as causas placentárias, de descolamento prematuro de placenta, de prolapso de cordão, insuficiência placentária crônica.
E aí a gente entra com a avaliação do bem-estar fetal para tentar identificar de forma precoce esse sofrimento fetal agudo, né? O foco da aula, então, é no momento intraparto. Todas essas opções a gente vai falar um pouquinho mais adiante. Começando, então, pela monitorização da frequência cardíaca intraparto. A frequência cardíaca seria um reflexo, então, um marcador indireto das respostas cardíacas, neurológicas, das alterações de pressão, dos gases e do estado ácido básico desse feto. A ideia, quando se colocou a monitorização da frequência cardíaca fetal, era que houvesse um parâmetro de quando deveria se intervir de forma oportuna para reduzir essa lesão por hipóxia, ou seja, que as alterações dessa frequência cardíaca fetal pudessem refletir de uma forma verossímil essa hipóxia, e qual hipóxia levaria a um dano cerebral, principalmente, ou à morte, e que também se fossem evitadas intervenções desnecessárias em alguns casos. O que foi visto é que houve a redução das mortes intraparto, mas que não teve desfechos neurológicos, a diferença nos desfechos neurológicos a longo prazo. Essa monitorização ela pode ser feita de forma contínua ou ela pode ser feita de forma intermitente, e a forma intermitente pode ser tanto pela cardiotocografia ou pela escuta intermitente também. Não teve um benefício claro entre a monitorização contínua e a intermitente para avaliação dessa acidemia fetal. É até um pouco angustiante quando a gente busca literatura desse tema, porque você busca uma literatura e você vê os desfechos totalmente diferentes da outra literatura que você lê. Então, a literatura sobre esse tema é bem controversa e eles buscam nos estudos sempre avaliar, né, o grau de comprometimento neurológico, a acidemia, a paralisia cerebral, a morte intraparto e os partos cesáreos e instrumentalizados. Se teve um aumento ou uma diminuição nesses índices, né? Mas a bem da verdade é que é difícil você conseguir fazer estudos, primeiro porque os métodos diagnósticos não são sempre disponíveis, segundo porque a acidemia fetal, ela não, na verdade a alteração da frequência cardíaca fetal, ela não ocorre sempre por acidemia fetal, e o comprometimento neurológico não vai acontecer sempre que tem acidemia fetal, e a morte intraparto também é um desfecho raro, que você não consegue avaliar de uma forma eficiente, e a paralisia cerebral tem inúmeras outras causas também. Além disso, a gente também vai ter uma grande variabilidade na análise interobservacional entre os observadores e entre os próprios observadores e diferentes observadores, quando vai ter a análise da cardiotocografia fetal. Então, o estudo mostrou que apenas 22% dos resultados dos laudos de cardiotocografias eram iguais entre examinadores, e quando o mesmo examinador viu, tiveram laudos diferentes ainda em 21%. Então, a gente tem essa grande variabilidade. Mesmo assim, o Colégio Americano coloca como aceitável, então, como os métodos de monitorização da frequência cardíaca fetal, tanto para baixo quanto para alto risco, tanto a escuta intermitente quanto a monitorização contínua. Apesar disso, eles acabam falando que não tem diferença, tanto no alto quanto no baixo risco, mas eles prezam pela monitorização contínua no alto risco, e nos Estados Unidos eles fazem bastante mesmo essa monitorização contínua. A única diferença que haveria da intermitente seria o intervalo, né? Então, de 30 em 30 minutos no estágio ativo do trabalho de parto nas gestações de baixo risco, e de 15 em 15 no alto risco, e no segundo estágio de 15 em 15 e no alto risco de 5 em 5 minutos. Eu trouxe essa revisão sistemática da Cochrane, que eles liberaram em 2017, que foram 13 estudos randomizados e não randomizados, avaliando o uso da cardiotocografia contínua para avaliação do bem-estar fetal durante o parto. Então, foram vistas mais de 37 mil mulheres e foram comparados, né? A cardiotocografia contínua versus a intermitente e a cardiotocografia contínua versus a ausculta intermitente. Os resultados que foram apontados. Então, na ausculta, a cardiotocografia contínua em relação à escuta intermitente não teve uma melhora significativa na morte perinatal e nem nas taxas de paralisia cerebral. E, por outro lado, teve uma redução quase a metade das taxas de convulsão neonatal, que foi um resultado positivo, com um nível de evidência moderado. E
mas teve um aumento das taxas de cesariana e também dos partos vaginais instrumentais. E quando foi comparado com a cardiotomografia contínua e intermitente, não tiveram diferenças significativas nas taxas de cesarianas ou partos instrumentalizados e nem nos desfechos neonatais. Na própria conclusão do estudo, eles botam que ainda há muito para ser aprendido sobre essas causas e as possíveis ligações entre esses eventos pré-natais ou intrapartos e as alterações neurológicas também. Bom, em 2008, o Colégio Americano, junto com aquele instituto que tinha feito o workshop de 1997, resolveram se reunir para poder definir a nomenclatura e também a padronização dessa categorização da cardiotocografia, e aí foi optada por essa categoria, por essa categorização em um sistema de 3 categorias, né? Ainda tem muita dúvida sobre esse sistema, porque tem muita literatura que coloca que deveria ter sido feito um sistema com mais categorias e que tivesse uma verossimilhança maior em relação ao nível de acidemia fetal e uma possível predição desse sofrimento fetal agudo. Então, não vou falar de todas as alterações, mas vou falar de algumas mais importantes. Então, a linha de base, né? A linha de base tem que ficar normal, entre 110 e 160, e ela é um reflexo desses mecanismos que controlam a frequência cardíaca fetal. Então, os marcapassos cardíacos, as vias de condução cardíaca, a inervação autonômica, o sistema, né, simpático e parasimpático, os fatores humorais e os eletrólitos. Quando a gente tem uma linha de base menor do que 110 BPM por mais do que 10 minutos, a gente tem a bradicardia. Mas eu trouxe aqui alguns outros fatores que vão induzir tanto a bradicardia quanto a taquicardia e que não estão relacionados, são um sofrimento fetal agudo, né? Então, o uso de beta-bloqueador pela mãe, hipotermia, a hipoglicemia, a hipotensão pós-peridural, o hipotiroidismo, o bloqueio cardíaco congênito ou o sofrimento fetal agudo são causas de bradicardia. E a taquicardia, a febre materna, a infecção, como a coriomielite, o uso de alguns medicamentos, o uso de algumas drogas, como a cocaína, por exemplo, catecolaminas elevadas, anemia fetal, arritmia ou o sofrimento fetal também. A taquicardia, ela de forma isolada, não é um bom preditor para acidemia fetal, então a conduta nela é identificar possíveis causas e tentar reverter essas causas e avaliar outros fatores que possam junto dar um indício de uma possível acidemia fetal. E na bradicardia, a gente também vai fazer a avaliação das causas e a avaliação da variabilidade, mas já tem uma indicação de fazer as medidas de reanimação intrauterina com decúbito lateral esquerdo, administração de oxigênio, administração de bolos de fluidos e redução da frequência da contração uterina. Quando não tem uma melhora depois dessas medidas, ou então tem uma variabilidade mínima ou ausente, existe uma indicação de interrupção. A variabilidade. A variabilidade é essa alternância que tem na amplitude dessa onda, que vai refletir, né, a alternância entre o sistema autônomo, simpático e parasimpático. Uma variabilidade moderada, ela tem uma boa confiabilidade para falar a favor de não ter uma acidemia. Então, ela tem um alto valor preditivo negativo. Mas uma variabilidade mínima ou ausente não confirma a presença de uma acidemia fetal. Então, a variabilidade ausente é essa cardiotocografia que eu estou mostrando aqui, que é quando tem uma faixa de amplitude indetectável. E a variabilidade mínima ou ausente pode também ter outras causas. Então, avaliar o ciclo do sono fetal, que pode durar 20 a 60 minutos, a presença de alguma arritmia, o uso de medicamentos como a meperidina, como o sulfato de magnésio também, a prematuridade extrema, anomalias congênitas ou alguma lesão neurológica pré-existente. A variabilidade mínima, o que deve ser feito? Então, identificar causas e observação. Se forem excluídas essas causas e, de fato, se estiver convencido de que é um sofrimento fetal, fazer as medidas de reanimação, então, decúbito lateral, oxigênio, fluidos. Se mesmo assim não tem a melhora, ou se não tem acelerações, que também é um bom preditor de que não há acidemia,
pode ainda tentar usar outros métodos diagnósticos, como a estimulação do couro cabeludo ou a vibroacústica, que a gente vai ver mais para frente. Não são métodos que a gente está acostumado a fazer de rotina, pelo menos não no nosso serviço. E se essa variabilidade continua mínima, tem que se considerar o parto. A desaceleração tardia, que é essa diminuição gradual da linha de base, que acontece logo após a contração uterina. Ela está relacionada, então, à diminuição desse fluxo placentário durante a contração uterina, né? Principalmente em situações que têm uma hipercontratilidade, uma taxistolia, uma hipertonia uterina. E ela vai acontecer porque quando tem essa diminuição desse fluxo sanguíneo no espaço interviloso, vai ter... quando a pressão de oxigênio cai abaixo de uma certa faixa, os quimiorreceptores vão sentir isso e vão, então, fazer com que haja um aumento, uma tentativa de aumento da perfusão dos tecidos mais nobres. E quando é visto esse aumento da pressão arterial, tem um estímulo parasimpático para diminuir essa frequência cardíaca, ou seja, fazer essa desaceleração, a fim de manter uma pressão arterial normal. Quando tem uma desaceleração tardia recorrente, ou seja, quando tem esse padrão de desaceleração em mais de 50% das contrações, também estão indicadas as medidas de reanimação, então a administração do oxigênio, de bolos, e a redução da frequência uterina como importante aí. Então, vai diminuir a ocitocina se estiver fazendo uso, avaliar o uso de um tocolítico, que é controverso ainda, e também identificar essas causas. Se não melhora ou se está associada a uma variabilidade mínima ou a uma não reatividade, também considera-se o parto. E a desaceleração variável, que está relacionada à compressão do cordão, então, quando há a compressão desse cordão, tem essa diminuição que é abrupta da frequência cardíaca, e é uma diminuição que é maior ou igual a 15 batimentos por minuto, com uma duração maior ou igual a 15 segundos e menor do que 2 minutos, né? A conduta, quando elas são desacelerações variáveis intermitentes, ou seja, menores do que 50% das contrações, a gente vai avaliar. Então, a gente vai avaliar a duração, a profundidade e a frequência dessas desacelerações. E quando são recorrentes, ou seja, aparecem mais de 50% das contrações, também fazer as medidas de reanimação com foco no decúbito lateral esquerdo, que vai fazer a diminuição, né, da compressão do cordão umbilical e a ortocável. E aqui a gente pode ainda pensar em avaliar a aminoinfusão, que eu vou falar mais para frente. Nas desacelerações prolongadas, essas medidas também vão ser devem ser realizadas, né? Então, quando você tem uma desaceleração de pelo menos 15 batimentos abaixo da linha de base, que dura entre 2 minutos e 10 minutos, né? Que ainda não é uma bradicardia, tem indicação de fazer a reanimação, e na ausência de melhora ou na variabilidade mínima ausente, é igual a parto. E o último que eu vou comentar, que é o padrão sinusoidal, que é esse padrão de onda com uma alteração da linha de base na frequência de 3 a 5 ciclos por minuto, por pelo menos 20 minutos. Pode ter uma causa insignificante, então ser mediante o uso de alguns fármacos, ou uma causa verdadeira, como, por exemplo, uma hemorragia intracraniana, uma anemia fetal grave, uma síndrome de transfusão feto-fetal, uma resposta a uma vasa prévia. A gente vai ter a condução dela como uma conduta também em categoria 3, que é a reanimação intrauterina. Aqui coloquei essa tabela para mostrar alguns dos fármacos que podem alterar essa frequência cardíaca fetal, e alguns deles têm uma meia-vida, né? A meperidina, por exemplo, 1 hora, que pode demorar um pouquinho, mas que, em geral, volta para a normalidade, para uma variabilidade moderada, ou então corrige a alteração que estava acontecendo na frequência cardíaca fetal. Então, mostrando a meperidina, a morfina, que tem uma alteração da variabilidade também e da frequência de acelerações. O butorfanol, que pode fazer esse padrão de sinusoidal. Cocaína, que faz a alteração também da variabilidade. O sulfato de magnésio também, que é uma droga que a gente usa recorrente, eu acho que a gente pensa pouco nisso. E a terbutalina também, que pode fazer uma taquicardia. Então, aqui, falando um pouquinho da categoria 2, que
na literatura, é o mais controverso que tem, porque ela é uma categoria que é descrita como não é categoria 1 e também não é categoria 3. Então, ela engloba um número de variações bem amplo, então é um grupo bem heterogêneo, e que acontece em 85% das cardiotocografias. Então, a conduta da categoria 2 é vigilância e documentação contínua, as medidas de ressuscitação específica para cada alteração daquelas que eu falei, e a avaliação dessa variabilidade e reatividade também, e sempre reavaliar. Esse padrão de categoria 2, ele pode se manter de forma prolongada, então, reavaliar. E a categoria 3, que fala a favor de uma anormalidade no estado ácido básico desse feto, né, que vai ter que ser conduzida com uma reanimação intrauterina. Essa categoria 3 é muito difícil de ser vista, então eles botam uma taxa de menor do que 0,1%. Então, a maior parte das vezes, a gente acaba indicando por uma categoria 2 mesmo. Na reanimação intrauterina, então, o posicionamento em decúbito lateral esquerdo ou vertical, então, sempre desestimular que a paciente fique muito horizontalizada, porque essa posição mais verticalizada em decúbito lateral vai fazer com que haja uma menor compressão aortocávea do cordão umbilical. A administração do bolus de 500 a 1.000 ml de Ringer ou de soro fisiológico, principalmente nas pacientes que estão hipovolêmicas, a paciente que durante o trabalho de parto não se hidratou de forma adequada, não se alimentou, ou que tem vômitos durante o trabalho de parto. Descontinuar os uterotônicos, lembrar que a ocitocina ela tem um tempo médio de 15 minutos, então ela pode demorar um pouquinho para voltar à normalidade. E quando não tem efeito a descontinuação dos uterotônicos, pode-se avaliar o uso do tocolítico, que foi também controverso, expressam pelo uso da terbutalina, 250 microgramas, se eu não me engano. E o Colégio Americano ainda não recomenda o uso desse tocolítico, ele ainda fala que isso tem que ser mais estudado. E pode ser feito, estão sendo feitos estudos também com atosiban, que é o antagonista da ocitocina, e a nitroglicerina, que na verdade tem uma meia-vida curta e precisariam de mais administrações. A administração do alfa-adrenérgico pelo anestesista, quando você tem uma hipotensão secundária a uma peridural, por exemplo. O oxigênio suplementar, que não tem um embasamento científico também de comprovação de 100%. Então, os estudos eles são bem variáveis, mas ele não está contraindicado, só tem que ter um cuidado para você não fazer uma concentração de oxigênio muito alta. A aminoinfusão, que eu vou falar daqui a pouco, e limitar o tempo. Então, o tempo de quando você resolveu fazer uma reanimação intrauterina e pensou numa indicação de parto, ele tem que ser limitado. Não existe um tempo que tenha um embasamento científico, mas, historicamente, foi feito em 30 minutos, né? Hoje, o que se fala é que se deve ter o menor tempo possível entre uma reanimação, a reavaliação e a execução do parto. Então, você tem que começar a já providenciar, né, a logística do parto quando você pensa numa possível interrupção. A aminoinfusão. A ideia da aminoinfusão era a reposição do líquido, de um líquido, né, que era infusão de 500 a 800 ml do soro fisiológico aquecido e depois uma infusão contínua de 3 ml por minuto através de um catéter de pressão intrauterina, para que pudesse diminuir principalmente essas desacelerações variáveis causadas pela compressão do cordão. A segunda indicação seria numa oligodraminia, para você também fazer uma profilaxia das alterações da frequência cardíaca fetal, e quando tivesse um mecônio espesso. E essa do mecônio espesso, vou falar mais para frente, também é controversa. Não é um procedimento sem riscos, né? Então, tem os riscos associados, mas se provou uma redução das acelerações variáveis recorrentes e da taxa de cesariana por alterações da frequência cardíaca fetal. E a conduta final, que é o parto,
Então, quando se decide fazer o parto, já tem que pensar em obter esse consentimento informado, na equipe cirúrgica se está completa, no tempo para levar essa paciente para o centro obstétrico, checar os exames laboratoriais, qual vai ser a anestesia que vai ser feita para essa paciente, se tem uma UTI neonatal que está disponível para atender esse recém-nascido, e pensar na via de parto também, qual vai ser a via de parto mais rápida para isso, né? Então, pensar se é uma paciente, na paridade da paciente, é uma gestação múltipla, é uma gestação única, qual período do parto essa paciente está, e também na habilidade da equipe que vai conduzir esse parto. E durante toda essa logística, tem que continuar as medidas de ressuscitação. O mecônio no líquido amniótico, que foi historicamente, né, associado ao sofrimento fetal agudo, ele é uma condição muito comum, então 12 a 22% das mulheres em trabalho de parto, e desses 12 a 22% fetos que são expostos, apenas 10% vai cursar com essa síndrome de aspiração meconial, que tem uma morbimortalidade grave, né? E foram aventadas, então, inicialmente, o mecônio teria sempre uma característica patológica, que seria um resultado de uma hipóxia e representaria um sofrimento fetal agudo. Também foram aventadas algumas hipóteses de que seria um processo apenas fisiológico de controle do esfíncter neuronal, então uma eliminação. E também foi aventada a hipótese de fazer essa amnioinfusão profilática ou terapêutica quando tivesse um mecônio espesso, que a ideia seria, na verdade, você diluir esse mecônio e evitar que esse mecônio fosse aspirado pelo feto. Só que o que foi visto é que existe uma possibilidade dessa síndrome de aspiração meconial acontecer até antes do trabalho de parto e que não necessariamente você conseguiria fazer a amnioinfusão a tempo de evitar que houvesse essa aspiração meconial. Os estudos eles foram positivos para a infusão tanto profilática quanto terapêutica, no caso do mecônio, então melhorou os desfechos neonatais e o número de cesarianas e de partos operatórios, mas os estudos foram considerados estudos pequenos, sem um alto grau de evidência científica, então o Colégio Americano também não recomenda que seja feita na presença do mecônio. Outras possíveis técnicas de monitorização são coisas que a gente não vê sendo feitas rotineiramente, a gente às vezes não tem também à nossa disposição. Então, a amostragem sanguínea do couro cabeludo fetal, a estimulação do couro cabeludo, a estimulação vibroacústica, a oximetria de pulso e o eletrocardiografia fetal. Então, a amostragem sanguínea do couro cabeludo fetal, ele é feito a partir da introdução de um amnioscópio por via transcervical, então precisa ter uma certa dilatação, a bolsa precisa estar rota. Tem que ser em fetos que tenham uma menor chance de ter uma hemorragia. Então, é colocado o amnioscópio, feita a limpeza, e com uma lâmina de 2 milímetros, feito um corte para obtenção desse sangue. E aí é analisado o pH e o lactato, para ver qual o nível de acidemia fetal, né? É um procedimento desconfortável, requer um laboratório bem especializado, com análise clínica, um alto nível de controle de qualidade mesmo. Então, está bem indisponível, né? Não é um procedimento isento de complicações, então infecção, hemorragia, vazamento do líquor, e também não demonstrou melhoras nos desfechos neonatais e não reduziu o número de partos cesáreos também. Ele pode ser usado numa categoria 3, numa reavaliação de uma categoria 3, né? A estimulação da frequência cardíaca fetal. Ele é um método de fácil execução, de baixo custo e acessível. Pode ser realizada de algumas formas, então, com o polegar durante o toque vaginal, ou vibroacústica por meio da parede abdominal da gestante, ou com uma pinça de Alice, que é um pouco mais invasivo, agressivo. E ele vai demonstrar uma correlação com o pH fetal. Então, a presença de acelerações estariam tanto induzidas, né, quanto espontâneas, estariam relacionadas a um fator, um valor preditivo negativo alto para que não houvesse uma acidemia. Mas a não ocorrência dessa aceleração após o estímulo não necessariamente falaria a favor de uma acidemia. Então, ele vai ser recomendado na categoria 2.
A oximetria de pulso, que ela é feita colocando um dispositivo também transcervical, então também tem os critérios de ter bolsa rota, de estar cefálico, ter um grau de dilatação já. Então, ele é colocado na cabeça ou na bochecha do feto, e ele vai quantificando a saturação de oxigênio na hemoglobina fetal ao longo do trabalho de parto. Ele também não melhorou os desfechos neonatais, não teve a redução da taxa de cesariana controversa, alguns estudos falam que melhora, alguns estudos falam que não tem diferença, e ele passou a não ser recomendado. E, por fim, a eletrocardiografia fetal, que também é um dispositivo que vai ser usado desde o início do trabalho de parto, que é colocado um dispositivo no couro cabeludo fetal e o outro na coxa da mãe para ter o controle, e ele faria avaliação, o monitor faria avaliação entre os intervalos RR, com avaliação das mudanças da onda T e do segmento ST, que são as principais alterações que acontecem ao longo, né, com uma hipóxia progressiva. Então, ele teria uma sensibilidade de 38% a 90% e uma especificidade de 83% a 100% para detectar essa acidemia fetal. É um método caro, que requer treinamento, que também não demonstrou desfechos neonatais ou alterou um número melhores, né, ou alterou um número de partos cesáreos. Também não está bem recomendado. Aqui, na primeira imagem, só mostrando o que seria normal. Na segunda imagem, mostrando que, primeiro, na verdade, ele tem um decréscimo do segmento ST e uma elevação progressiva da onda T, e depois esse padrão bifásico do segmento ST, quando já tem uma hipóxia mais avançada. Então, algumas medidas que podem evitar o sofrimento fetal agudo, né? Não acelerar o parto sem indicação, não usar ocitocina na ausência de evidência de deficiência da contratilidade uterina, sempre usar a menor dose possível do uterotônico, não induzir o trabalho de parto no comprometimento da vitalidade fetal, sempre monitorizar esses partos, principalmente os partos induzidos, e corrigir possíveis, né, alterações de hipovolemia, hipoglicemia, hipotensão, distúrbios hidroeletrolíticos. Por fim, eu achei esse esquema em dos estudos que eu li, e eu achei que é didático, que a gente pensar quando a gente dá um diagnóstico de sofrimento fetal agudo. Então, pensar na reserva que esse feto tem durante o trabalho de parto. Então, fetos com restrição de crescimento, mães com pré-eclâmpsia, sangramento intraparto, infecção, pode atingir prematuridade, entender que esse feto tem uma reserva diminuída para sobreviver ao trabalho de parto. Sempre tentar identificar possíveis causas que não sejam sofrimento fetal e corrigir essas causas, e avaliar qual vai ser a possibilidade de resposta a uma ressuscitação uterina. Então, algumas condições, por exemplo, descolamento de placenta, vasa prévia e a ruptura uterina, são situações que vão ter uma chance de responder a uma ressuscitação uterina muito menor. Enfim, terminando, essa frase que eu achei em um dos estudos também, o trabalho de parto foi descrito como a jornada mais perigosa de nossas vidas e permanece assim em muitas partes do mundo, né? Então, a gente ainda tem muito para aprender, me deu até uma certa angústia ao fazer esse trabalho, porque eu acho que eu talvez tenha saído com mais dúvidas. Obrigado, Maria Eduarda. Você ficou com mais dúvidas ainda? Porque tudo é tão controverso, você lê uma coisa e você lê outra e os desfechos são totalmente diferentes e não tem uma unidade nas condutas. Eu achei difícil. Depois a gente vai fazer alguns comentários. O Rodrigo, então, o Rodrigo vai fazer os comentários a respeito da apresentação e sobre o tema em geral, né? Rodrigo? Oi, professor. Boa tarde. Queria aproveitar a oportunidade para agradecer pelo convite que o senhor fez para poder participar dessa sessão, né? Participar da sessão da maternidade escola é sempre muito bom. Já tive o prazer de estar lá pessoalmente, né? Fisicamente. Agora a gente está nessa nova realidade virtual, mas espero que isso acabe em breve. Gostei muito do trabalho, a Maria Eduarda foi brilhante ali, ela fez uma excelente revisão da literatura, né, sobre o sofrimento fetal agudo. Ela fez uma revisão bem abrangente, né, bem robusta, e o que eu gostei na revisão dela foi que ela fez essa revisão de forma bastante acadêmica, né? Ela começou bem ele explicando a fisiopatologia, coisa que às vezes as pessoas sabem o que é o sofrimento fetal agudo, mas não sabem por que muito bem ele está acontecendo, né? Não entendem
qual é a fisiologia do feto e não sabem o que está acontecendo, né? O mais importante é identificar e interromper, né, esse sofrimento fetal agudo. Mas é importante ela colocar aquela fisiopatologia, porque ela mostra exatamente quais são os compartimentos que a gente está avaliando quando esse feto entra em sofrimento, porque existe uma possibilidade da gente tratar esse feto, né? Depois, quando ela passa ali para o monitoramento fetal, que basicamente no nosso meio, né, é a cardiotocografia, né? Existem outras formas que ela citou ali, mas que não são factíveis no nosso meio, e quando eu falo no nosso meio, a gente está falando ali de média, né? No serviço médio de obstetrícia. A gente sabe que tem serviços que consigam fazer muito mais do que a gente faz em média, né, nas nossas emergências, mas o que ela falou foi muito bom e foi bem objetivo, né? E mostra a necessidade da gente ter que categorizar essa cardiotocografia. Por muito tempo a gente teve aquela visão do jeitão da cardio, né, de avaliar individualmente linha de base, variabilidade, DIP ou não tem DIP, enfim. E ela mostra exatamente o que já é falado já há alguns anos, né, a necessidade da gente categorizar para a gente poder ter condutas uniformes em relação a isso, e conseguir pensar e tratar o feto como paciente, né? A gente não pode esquecer que a gente, como obstetra, tem 2 pacientes, né? É a gestante e o feto. O feto também é um paciente. E essa visão do feto como paciente é que muda um pouco a obstetrícia mais recente, né? E a medicina fetal traz muito isso. E no trabalho de parto no sofrimento fetal agudo não é diferente, né? Agora, o que a gente tem que lembrar, e aí eu acho, talvez tenha cortado, enfim, ou eu não ouvi mesmo, é a questão da sensibilidade da cardiotocografia, né? A gente está falando do meio que a gente tem para monitorar o feto, né? Mas lembrando que a cardiotocografia tem uma sensibilidade de 60%, né? Ou seja, em torno aí de 40% dos fetos que a gente vai indicar alguma coisa baseada na cardiotocografia estão muito bem, obrigado, nada está acontecendo com ele, mas é o que a gente tem de exame para poder fazer essa avaliação, né? E sobre a ressuscitação fetal, né, que é pouco falado fora do meio acadêmico, né, muito falado nos meios mais acadêmicos e congressos e artigos, mas fora disso, né, nas grandes emergências obstétricas é pouco falado, é pouco feito nessa questão da ressuscitação fetal, com uma possibilidade de prolongar um pouco mais aquele feto para dar a ele a chance de nascer, né, seja de parto normal, ou se uma vez indicada a cesariana, preparar aquele feto para uma cesariana para que ele nasça na melhor condição possível, né? Não é o que a gente costuma ver normalmente, né? Normalmente a gente tem um feto já em sofrimento, né, às vezes já com sinais de acidose, indicada a cesariana, mas nada é feito até a hora da cesariana, né? E a Maria Eduarda traz isso para a gente, e a gente sabe do impacto que tem a sessão da maternidade escola no país, né, e até fora, da possibilidade de ser feita alguma coisa com relação ao feto. E aí, com essa ressuscitação fetal, é até uma questão que eu queria perguntar para a Maria Eduarda, porque ela botou ali várias formas, né, de se fazer essa ressuscitação fetal, mas de mostrar exatamente o que a gente tem evidência forte com relação à ressuscitação fetal, né? O que de fato não tem controvérsia, né? E isso é uma coisa que talvez ela pode deixar ali mais, dar um destaque nisso para a gente, né? Para quem está assistindo conseguir saber exatamente o que muda, às vezes, o desfecho do feto, né? E com relação à profilaxia ali, só para fechar, formas da gente evitar, né, de detectar quem são os fetos de mais chance de acontecer sofrimento fetal agudo, né, e prevenir esse sofrimento fetal agudo, e muito me preocupa principalmente 2 situações. Uma é a restrição de crescimento tardia, né, que é aquela que aparece já no 3º trimestre, e já por uma insuficiência placentária, né, tardia, e esses fetos têm pouca reserva, e muitas das vezes nas próprias contrações de treinamento, já do final da gestação, eles já mostram sinais que não aguentam um pouco mais aquelas próprias contrações de treinamento, quanto mais o trabalho de parto, e por vezes essas restrições tardias são feitos diagnóstico tardiamente ou nem é feito o diagnóstico. E outra situação é o pós-datismo, né, que talvez por uma questão de maturidade placentária a gente já não tenha a mesma resposta. E a gente cada vez mais vê gestações
de desfecho mais tardio, né? As pessoas estão esperando mais os pacientes entrarem em trabalho de parto, né? Perderam um pouco essa questão do medo das 40 semanas. Cada vez mais a gente vê gestantes ultrapassando 40 semanas no Brasil e no mundo todo. E essa é uma situação também que pode cursar com sofrimento fetal intraparto. E aí, nessas questões da profilaxia, é uma questão que assim, é questão de trabalho mesmo, recente, né? E não sei se a Maria Eduarda viu alguma coisa, é o uso ali, talvez, do sildenafil, né? Do famoso Viagra ali, talvez como profilático para o trabalho de parto em fetos que têm maior risco. Não sei se ela chegou a ler alguma coisa sobre isso. Então, seriam duas questões ali que eu queria que ela reforçasse. Quais são os pontos da ressuscitação fetal que tem evidência forte, né, para dar um destaque isso aí para quem está assistindo a gente, e se ela viu alguma coisa com relação ao Viagra, ao sildenafil, como profilaxia do sofrimento fetal intraparto. Dois pontos que eu não vi discordância para reanimação intrauterina foram o reposicionamento da paciente, né, numa posição de decúbito lateral esquerdo ou mais verticalizado. Eu acho que a administração também de bolos de fluidos intravenosos em pacientes que estão hipovolêmicas também, não teve controvérsia. A descontinuidade dos uterotônicos também não. Eu acho que foram as únicas, porque o uso de tocolítico, o uso de oxigênio materno estavam bem controversos nos estudos que eu li. E quanto ao sildenafil, na revisão do UpToDate, ele fala que estão sendo feitos estudos iniciais com o uso dele para profilaxia no início desse trabalho de parto, numa tentativa de fazer uma profilaxia mesmo das alterações da frequência cardíaca fetal. Ele não bota quais alterações especificamente, ele bota um uso, eu acho que são 50 miligramas de 8 em 8, que teria uma diminuição dessas alterações da cardiotocografia e dos partos cesarianos e operatórios indicados por conta de uma alteração da frequência cardíaca fetal. Só que ele fala que ainda é muito inicial e que ainda precisam de muito mais estudos para que seja usado de uma forma rotineira, né? Ok. Bom, vou então já continuando com o sildenafil. Em relação ao trabalho de parto, acho que está muito inicial ainda, né, essa utilização, mas ele já foi também utilizado no sofrimento crônico, né? E não se mostrou assim muito eficaz na melhora do resultado perinatal. Eu não sei agora se a gente vai ter, em relação ao sofrimento fetal agudo, alguma forma de recuperação. Parece que só tem um trabalho mostrando redução de risco, né? Assim, todos os outros são mais heterogêneos, mas é um trabalho pequeno, assim, de poucos pacientes. Mas, se eu não me engano, só tem um trabalho, acho que é esse que o UpToDate fala. Então, assim, precisa de mais gente, né, usando, né, para a gente poder indicar isso. A apresentação da Maria Eduarda foi bem completa, né? Bem profunda. Ela realmente se preparou para fazer essa apresentação muito bem, né? E eu queria saber, Eduarda, o que você concluiu em relação à taquicardia como sinal de preditor de sofrimento fetal agudo. O que você conseguiu absorver dessas revisão que você fez? Que, de forma isolada, ela não é um bom preditor para falar a favor da acidemia fetal e que ela tem que ser vista de acordo com outras alterações para ser considerada, né, um preditor um pouco melhor, mas que eu vejo que às vezes a gente acaba, às vezes não, né, uma grande parte das vezes a gente acaba indicando uma cesariana por taquicardia e que, na verdade, teriam outras medidas para serem feitas antes para evitar isso, né? Você quer comentar, Rodrigo? É exatamente isso, né? Na verdade, a taquicardia, antigamente, né, ela era vista ali como um marcador mais importante, né? Mas hoje em dia a gente já viu que ela pode ser ou não, né? Enfim,
é o feto que precisa ser reavaliado, né? Ele não pode ficar solto, né, sem ser visto. Na verdade, nenhum feto tem que ficar sem ser visto, né? Então, todos eles têm que ser muito bem examinados, porque a gente nunca sabe quem é o feto que vai entrar em sofrimento fetal, né, durante o trabalho de parto, né? Então, a gente sabe quem são aqueles que têm maior risco, mas não sabe exatamente quem é o feto que vai entrar em sofrimento. A taquicardia serve ali como um marcador, na verdade é o sinal amarelo, né, que acendeu para a gente, e a gente ou vai precisar pisar no freio com ele e ir um pouco mais devagar, fazer a ressuscitação, então mais medidas que a gente pode tomar, mas sem perder ele de vista. A taquicardia acho que não assusta tanto quanto assustou antigamente, né? Mas também não é para ser desvalorizada, né? Esse feto já está mostrando sinais de comprometimento. Mas foi o que eu falei, né? Na cartografia, 60% sensibilidade, né? Então, por isso que a gente tem, talvez, aí tantos que nascem super bem, né? Uma outra questão também, professor, que eu queria trazer era com relação à questão que ela falou sobre os 30 minutos ali, né? Que convencionou-se, né? Dizer que o feto, quando está talvez em sofrimento fetal, a gente tem ali os 30 minutos para poder resolver ou reavaliar e tomar uma decisão, né? O tempo de tomada de decisão, né? Alguma literatura fala 40, outra fala 45. Me angustia um pouco, porque atualmente a gente vê cada vez mais gestantes esclarecidas sobre o próprio trabalho de parto, sobre a gestação, e isso é bom, né, ter essa gestante esclarecida, mas que muitas trazem para a gente, seja público ou privado, trazem no seu plano de parto ali a questão de não querer fazer a cardiotocografia durante o próprio trabalho de parto, né? Porque elas sentem-se presas, querem mobilidade, e muitas, eu já vi escrito, pessoalmente já vi escrito, não aceito a cardiotocografia durante o trabalho, quero ficar livre. E aí é uma questão ali que eu queria perguntar para a Maria Eduarda, como é que a gente lida com esse tipo de situação? Eu sei que ela tem pouco tempo, só tem 2 anos ali dentro da especialidade, mas o que ela tirou, né? Qual o pensamento dela frente a esse trabalho de sofrimento fetal, né? Como é que a gente lida com essa paciente, né? Esclarece essa paciente sobre essas possibilidades, né? Que pode ser que tenha que ser feito. O que você acha, Eduardo? Não entendi muito a pergunta não, Rodrigo. A gente faz a cardiotocografia ou não na paciente que botou ali no plano de parto, né? Que não quer ficar presa no cardiotocógrafo, né? E aí como é que a gente conversa com ela? Essa eu acho pergunta que geral, se mais alguém quiser falar também, não tem problema nenhum. Sempre vale a pena a gente mostrar o lado, né, da evidência e mostrar que é recomendado para todas as gestantes ter pelo menos uma monitorização pelo menos quando chega na admissão, por exemplo, até para avaliar a reserva desse feto, se esse feto merece um olhar mais de perto. Eu acho que a gente tem que conversar com a paciente e explicar que também não é um exame invasivo, né? Ela vai realmente, às vezes, elas estão com dor e tem que ficar na cardiotocografia, ou então, quando é uma paciente que já está realmente vendo um padrão alterado e a gente quer deixar por um tempo maior, e eu sei que realmente é uma situação desconfortável para a paciente, mas eu acho que vale a pena explicar que pode estar acontecendo, né? A gente não vai dar todos os detalhes, mas que pode estar acontecendo uma alteração da frequência cardíaca do bebê, que isso pode representar um dano para ele, tanto a curto quanto a longo prazo. Pode ser que haja uma indicação, né, de uma interrupção de forma mais rápida. Eu acho que cabe a gente falar dos riscos e dos benefícios para ela e ver o que ela decide, né? Não dá para obrigar, mas eu acho que a gente pode aconselhar. Ok. Queria colocar, então, para os presentes na sala, a oportunidade de fazer algum comentário, fazer alguma pergunta. Jair? Boa tarde a todos. Apareço aqui, já estou vetado aqui, riscado pelo meu próprio computador. Está arriscado. Riscado pelo meu próprio computador, você não pode falar. E aí, primeiro eu queria dar os parabéns à Maria Eduarda, né, pela brilhante apresentação e agradecer muito aí os comentários do Rodrigo. Gostei muito das colocações dele no que diz respeito a essa história aí do plano de parto, porque é uma coisa que a gente vivencia cada vez mais, tanto na clínica privada quanto no hospital público, né? Isso
é uma tendência geral. Muito obrigado por participar aí da Maternidade Escola, Rodrigo, e pelas palavras de carinho que você falou em relação à nossa instituição. Eu queria só falar pouquíssimas coisas aqui que a Maria Eduarda falou, que fica parecendo que tem tanta opção para a gente prevenir o sofrimento. Você falou várias coisas, assim, aminoinfusão e o scalp fetal ali, mas a gente sabe que, na prática, né, você mesma comentou em relação ao N dos trabalhos, como você vai fazer uma aminoinfusão em trabalho de parto, vai colocar por baixo, vai espetar a barriga da paciente, e aí tem toda uma questão técnica envolvida, não é simples assim, é muito fácil você pegar um trabalho lá na internet, os caras pegaram 10 casos de cada lado, fizeram uma aminoinfusão e dizem que foi legal, ou poxa, foi lá, espetou a cabeça do neném, até líquor aí, o cara tem, pelo amor de Deus, né? Deu uma furada funda para sair líquor da cabeça do neném, realmente. Então, na prática, nada diferente, tudo que você falou é interessante a título de ilustração, do que já foi testado e tudo, mas nada diferente do que você vive no seu dia a dia dentro do centro obstétrico, e quando você pega uma cardio classe 3, que você, poxa, a gente tem que botar essa paciente na mesa, e aí você vai botar ela em decúbito lateral, você vai aumentar o gotejamento desse soro aí, você vai ver e preparar para a interrupção. E você disse muito bem, né, em relação à asfixia, que somente 10% das asfixias desses bebês com paralisia vão ser por conta de asfixia no parto. Quer dizer, muitas vezes o neném nasce sem problema nenhum durante o parto e ele também está asfíxico por alguma coisa que aconteceu durante a gestação. Nesse período de processo médico, que o obstetra é, junto com o cirurgião plástico, campeão de processo, a gente acaba tendo que se proteger mais. E, no final das contas, toda conduta radical para um lado da cesariana ou do parto vaginal, ela é errada. Você não tem que ser radical com nada. Quando a paciente é radical de não querer uma cachotografia, você tem que ter a proximidade da relação médico-paciente para falar para ela, olha, não, mas é melhor, é uma questão de segurança, por mais que não tenha uma evidência, a gente não está confortável nesse momento por causa disso. O Rodrigo colocou muito bem em relação aos bebês restritos, a gente cansa de fazer parto vaginal aqui, de induzir parto vaginal de neném restrito na maternidade escola, e dá super certo, mas são bebês que carecem de uma vigilância maior. E toda semana a gente tem um desfecho, ou todo mês a gente tem um desfecho que não foi legal, e chuva de processo em todas as instituições. Todas as instituições. Eu vivo isso o tempo todo em 2 instituições. Agora, se uma coisa eu posso dizer para vocês, colegas, residentes, todos que estão presentes, na maioria das vezes, essa cardio que tem, a maioria das vezes, classe 2, que a gente vai ficar na dúvida, 2 coisas vão influenciar nesse desfecho. Uma é a idade gestacional, obviamente, porque ela influencia em todos os desfechos e é a variável mais importante. Mas a segunda é o tempo de evolução que essas coisas que estão estranhas vão acontecer. É aquela cardio que está mais ou menos hoje, aí ficou, agora de manhã ficou estranha, aí passaram-se horas e essa paciente não foi vista novamente, ou de noite, né, a vigilância não é igual acontece de dia, e quando você vê uma coisa que você deveria ter, como diz o professor Rezende, amiudado a sua vigilância, não aconteceu, e aí você vai ver, está tarde. É como sempre uma coisa, eu lembro do plantão, o Paulo Barça, que está aí por aí, trabalhando até hoje, fala assim, o feto fala. E ele fala mesmo, só que a gente tem que aprender a falar a língua dele, a gente tem que valorizar pequenos detalhes para que uma coisa isolada não nos leve a um desfecho, a uma conduta, né, de término da gestação, mas que pequenas coisas que não vão indo bem, você assim, tá estranho. E aí você deixa, e quando você vê, geralmente é esse bebê que passou horas e horas, e aí quando você vai olhar o prontuário, poxa, é fácil criticar depois, né? Você não viveu, mas enquanto você está de plantão, a gente, aqui tinha um negócio aqui, essa cardio estava estranha. A paciente relatou ali que o movimento não estava legal, ou que ela estava perdendo líquido há alguns dias. E esses pequenos detalhes que vão se somando como um queijo suíço, isso vem da aviação, e no final das contas é o acidente aéreo. Mas era basicamente isso. Eu queria
estou falando com a Fernandinha aqui nos bastidores, eu queria que a Fernanda também pudesse, Fernanda, nossa coordenadora da residência, tecer alguns comentários e também abrir para os residentes, para que façam perguntas, que interajam, porque é muito importante, isso é o dia a dia. Eu estou aqui na maternidade escola nesse momento, estava fazendo uma fetoscopia e estava tendo uma cesariana, e na sala 3 botaram uma cesárea de emergência que chegou ali e o pau está quebrando. E isso acontece o tempo todo e a gente tem que estar disponível 24 horas para salvar essas vidas. Essas vidas que chegam graves ali, geralmente a gente salva. O problema são as vidas que a gente perde ou que ficam com sequelas graves, que poderiam ser evitáveis por condutas que a gente eventualmente deixou passar uma coisinha ali e falou, não, está tranquilo. Essa eu acho que é a principal diferença. Fernandinha. Ok, Fernanda. Obrigada, Jair. Obrigada, Nilson. Duda, parabéns pela sua apresentação. Não esperava menos, de jeito nenhum. É sempre uma residente que se dedica, estuda bastante antes de elaborar alguma exposição, e não seria diferente hoje. Rodrigo, bom te ver. Quanto tempo. Quando eu soube que era você que ia moderar, falei, nossa, os anos vão passando e a gente se reencontra. Isso que o Jair falou, né? Acho que muito importante, a gente estava até discutindo isso outro dia no ambulatório, acho que a Eduarda estava lá. Quantos dos casos, né, Nilson, que a gente vê com desfecho ruim e que não teve nada na condução do trabalho de parto, na avaliação no segmento, na cardiotocografia, do que a gente tem à nossa disposição dentro da vida real. Jair também tocou nesse ponto. Foi muito bacana você abrir o leque da sua apresentação para coisas que não necessariamente estão ao nosso alcance, mas é interessante a gente discutir, saber que os trabalhos mencionam. Mas quando a gente vem para a vida real, quantos são os partos que a gente não vê? Bem acompanhados, bem monitorizados, com a monitorização documentada, e que, ao final, o desfecho não é o esperado, né? E esse talvez seja o grande questionamento e o grande ponto de insegurança com relação ao sofrimento fetal. Qualquer desfecho desfavorável tem como uma primeira atribuição, sobretudo por parte da família, ao parto em si. E aí a gente cai num conjunto de coisas que a gente conhece pouco, né? O percentual de asfixias de fato atribuídos ao parto, ele é bem mais baixo. Acontecimentos prévios que são atribuídos a outros momentos da gravidez e por razões variadas, desde infecciosas até outras causas, a gente fica sem domínio nenhum, sem ter como documentar, e talvez seja o que mais nos fragilize na prática profissional, né? Lá na maternidade, com frequência, algum de nós é colocado como assistente técnico nas perícias. E aí o que a gente faz é isso, é rever prontuários de 2, 3, às vezes 4 anos antes, porque a perícia vai ser agora, e a gente observa que, do ponto de vista documental, está tudo bem feito, os tempos foram respeitados, as medidas de intervenção foram aplicadas, se necessário, quando necessário, e às vezes o desfecho não é o que a gente gostaria. E eu acho que essa é a grande dúvida desse tema, né? O sofrimento fetal. Em que momento exatamente ele começou a acontecer para que a gente tenha um desfecho desfavorável? Quando ele é detectado no acompanhamento do trabalho de parto, por um lado é muito bom, porque a gente tem chance de intervir. Mas às vezes nada disso chama atenção, às vezes a gente tem cardios longas, em momentos diferentes do trabalho, todas atendendo os melhores parâmetros, e às vezes o bebê nasce grave ou evolui mal em algum momento, né, das primeiras horas. Enfim, a gente já conversou muito sobre isso, né, Nilson? A outra coisa importante que foi falada aqui, vamos abrir para os residentes, uma coisa que a gente ia conversar até depois, Nilson, é que eles às vezes se queixam assim, quando o residente que se preparou muito para a apresentação fala, depois o moderador, que também tem um domínio grande sobre o tema, fala, e a gente vai e comenta, eles se sentem assim, como sobrando pouco para as dúvidas dele, ou a gente elevando demais o nível das perguntas, porque a gente já falou sobre tanta coisa, que ou eles têm uma pergunta fantástica para colocar, ou eles ficam inibidos. Talvez a gente possa reformular aí para frente, e de repente abrir para eles primeiro, depois o moderador entrar, depois os outros staffs falarem, não sei, só para a gente pensar no modelo, porque a gente comenta tanto e afunila tanto o que sobra de questionamento, que eu acho que isso pode ser um fator também de inibição, né? Mas aí, bom, agora hoje a gente falou bastante, mas se eles quiserem comentar alguma coisa, se Nilson achar que é o momento de abrir aí para eles, eu acho que
E tá bom. Duda, parabéns mais uma vez. Rodrigo, obrigada pelos comentários, Jair. Foi tudo ótimo. Ok. Já sugerido pela Fernanda, então vamos abrir a oportunidade para os residentes fazerem algumas perguntas, né, ou comentários, né, a opinião do próprio residente a respeito do que foi comentado, né. É importante lembrar o residente, né, que não precisa ser uma pergunta, né, muito elaborada, né. Qualquer dúvida, mesmo que seja pequena ou que ele considere, o residente considere que vai ser, não é boa pergunta, mas vale a pena sempre a gente tentar, vocês tentarem tirar essas dúvidas e a gente está aqui pronto para, se possível, responder as perguntas que vocês têm. Principalmente Maria Eduarda, né, que você preparou muito bem, né? Isso que o Nilson colocou, pessoal, é uma coisa muito importante para vocês, residentes da maternidade, né? A única pergunta que não é importante é aquela que vocês não fizerem, porque qualquer colocação de vocês vai ser relevante, vai ser bacana, não tem pergunta simples ou dúvida que não mereça ser respondida de forma nenhuma, tá? Mesmo que a gente depois discuta sobre inverter um pouco o momento de vocês perguntarem, mas fiquem à vontade, mesmo que achem que algum comentário já deu conta disso, falem de novo, perguntem de novo, não é problema nenhum, tá? Eu tenho uma dúvida. Então, quem tem a dúvida? Eu vou falar primeiro, a minha dúvida é mais prática. Alô? O que foi? Oi, eu tenho uma dúvida também. Juliana? Oi, professor, sou eu. Pode falar. Então, quando a Duda estava falando da mini-infusão, e aí falou da possibilidade de fazer profilática, mas que tem estudos que a literatura é controversa, eu fiquei na dúvida em qual tempo seria a mini-infusão profilática. Se ela assim, você vê a questão da história obstétrica da paciente, do feto e tudo mais, e dentro do trabalho de parto ativo, você faz isso como uma profilaxia ou se ela antecede a fase ativa do trabalho de parto? Eduardo ou Rodrigo querem comentar? Diferença. Alô? Eduardo, tá com som? Oi, tá ouvindo? Opa, ótimo. O que eu vi entre a diferença entre profilática e eles não botam terapêutica, né? Mas a outra opção seria quando já tem uma alteração da frequência cardíaca fetal. E aí isso deixaria de ser profilático. Só que eu também não sei em que momento, se é antes do trabalho de parto ou se é no momento que entra, eu também não sei qual é o momento da profilática. Rodrigo? Então, vamos lá. A amniofusão, como o próprio Jair disse, é uma coisa que não é muito factível, né, assim, no dia a dia, né, não é uma questão de regra, né. Tem duas situações, a gente pode fazer antes ou depois, ou já em trabalho de parto, né. Então, assim, antes a gente basicamente faria, talvez ali num preparo, numa paciente que já é uma óleo acentuada, enfim, onde a gente já está planejando ali talvez uma indução por algum motivo médico. Mas a gente tem aquela questão, né? Se tem uma óligo acentuada e a gente está indicando por um motivo médico, né? A gente tem sinais ali, talvez, que aquela placenta não seja a melhor placenta para a gente induzir, mas ok. A gente tem essa indicação relativa da indução do parto, né? E a gente poderia fazer fora do trabalho de parto ainda como profilático, preventivo ali no início, antes de começar essa indução, claro que vigiando esse feto. Mas a gente também pode fazer durante o trabalho de parto. A maioria dos locais que falam durante o trabalho de parto nem falam com relação à compressão do cordão. Quando eles falam compressão do cordão, eles falam no contexto do DIP3, já é o feto em trabalho de parto, fazendo compressão funicular, e aí poderia tentar-se a amniofusão para isso. Mas a maior parte dos lugares que eu li não era nem nesse contexto, eles falavam muito mais na questão da prevenção da síndrome da aspiração meconial, né? Seria para deixar aquele mecônio mais fluido, e diminuir a chance da aspiração meconial, que no final das contas poderia cursar com asfixia fetal mais importante, né?
mas fora dessas duas situações, eu não leio muito trabalho falando coisas diferentes disso. Mas, como disse o Jair muito bem, não é nada factível, é difícil, a paciente está em trabalho de parto, você espetar uma agulha na barriga dela, você tem que ter a expertise de quem está fazendo, de estar acostumada com o procedimento fetal. Às vezes tem uma óligo, está fazendo aquela compressão do cordão, você pode ter um acidente da punção, e talvez o risco seja muito grande, principalmente em centros onde a gente tem ali o centro cirúrgico do lado e consegue fazer, às vezes, uma cirurgia de bom padrão, com boa segurança, e a gente é desnecessário ficar submetendo a todos esses riscos a paciente que, no mínimo, é desconfortável para ela, né? Ela já tem o desconforto do trabalho de parto, né? Então, às vezes, é bem desnecessário isso. Eu acho que durante o trabalho de parto, acho que é um procedimento que realmente é inviável, né? Porque você vai ter dificuldade, já tem da oligodramia e mais a dificuldade do trabalho de parto da contração. Então, acho que esse procedimento... E, assim, a incidência desse evento é tão baixa que você fazer uma cesariana para corrigir essas alterações não vai onerar as taxas de cesariana. Agora, preventivamente, nós já fizemos a aminocentese. A diferença é que o procedimento foi a aminocentese. Antes, a obstetrícia necessitava muito mais da aminocentese, da invasão da cavidade, do que hoje em dia. Então, praticamente, se deixamos de fazer a aminocentese, e aí a experiência na técnica ficou reduzida. Mas, preventivamente, nós já tivemos pacientes que tinham DIPs até fora do trabalho de parto, que apresentavam DIPs 3, e a infusão de líquido amniótico propiciou ela entrar em trabalho de parto e ter o parto vaginal, né? Então, eu acho que são raras as situações, mas em algumas situações você pode tentar, mas não relacionada ao trabalho de parto, né? Professor, me ocorreu aqui só talvez uma situação, né? Às vezes a paciente que quer muito o trabalho de parto, né? Quer passar pelo trabalho de parto, às vezes é um feto que tem uma malformação urinária obstrutiva, né? É o feto que não urina ali, talvez. E aí a gente tem uma óligo não de origem placentária, mas uma óligo de origem obstrutiva, e talvez nessa situação pode até fazer a infusão ali para ter um trabalho de parto talvez um pouco mais tranquilo. Mas é muito difícil a gente ver isso na prática. Não sei se o Jair tem mais experiência com medicina fetal, não sei se ele já viu ou soube de algum relato de alguém que tenha tentado isso, ou ele próprio, enfim. Então, hoje em dia, a mini-infusão está restrita basicamente na medicina fetal para situações em que você queira estudar o feto ou preparar o feto para algum procedimento. Por exemplo, nesses casos aí, né, das obstruções urinárias. No próprio parto, em relação a esses bebês, por exemplo, tem uma válvula direta posterior, em que o bebê está lá desde 16 semanas com óligo acentuado, está em adramenia. Não faz muita diferença você pôr ou não, mesmo porque a mortalidade desses bebês é maior do que 90%, já que ele está desde cedo restrito, e é um bebê que a gente vai fazendo a cabeça da mãe, né, sobre a realidade de que o desfecho vai ser muito ruim. Geralmente, esses bebês eles passaram a vida toda ali intrauterina com a adramenia, então eles estão bem adaptados, e você não precisa fazer. Outra coisa, você colocar uma agulha, como você mesmo já disse, colocar uma agulha dentro do útero, né, para você provocar um acidente de punção onde não tem líquido, é bastante fácil. Então, para bebês mal formados, para o parto vaginal, acaba que a gente não vai investir tanto, porque o bebê ele já é um bebê grave. E para bebês em situação de uma gestação a termo, com bebê ísdo, aí que você não vai pensar em fazer uma coisa dessa. Minha mãe está querendo muito trabalho de parto, está legal, vamos botar em trabalho de parto. Se começar a dipar muito ou alguma coisa do gênero, você bota na mesa. Agora, pensar em fazer aminoinfusão 2, 3 dias antes, num neném que está com pouco líquido, aí você tem acidente de punção,
você pode ter infecção, você tem que aquecer esse líquido, tem toda uma estrutura que você tem que montar que não está dentro da prática da maioria dos serviços. Você não vê ninguém fazer isso. Eu não sei de ninguém que tenha feito isso. Eu faço aqui, faço aminoinfusão e aqui dá certo. É uma vez ou outra. E aí fica parecendo até que quando a gente faz essas coisas, que a gente está querendo fazer alguma coisa e a paciente pode se sentir invadida, acharem que estão fazendo ela um experimento com ela, e aí é pior ainda. O desfecho vai ser pior ainda. Mas aí, Jair, acho que tudo depende do consentimento da paciente. Isso é óbvio, né? Não, com certeza. É óbvio. Depende também da forma que se conversa com ela sobre o potencial resultado. Assim. Mas essa pode ser a aspiração da paciente. Não, tudo bem. Ter um parto vaginal. Nós já tivemos uma paciente portadora de lúpus que a colega dela foi operada, fez uma cesariana, fez um abscesso de parede, foi para o CTI e ela não queria. Entendi. Entendeu? Então, não é assim, eu vou inventar isso, vou fazer... Não, é você selecionar o caso. Esse caso é um caso... Super selecionado, né, no caso. Exatamente, claro, selecionado. A gente não pode usar isso. Não, agora todas as pacientes vão fazer isso. Não é? São casos selecionados que você pode avaliar, entendeu? Paciente, aliás, essa demanda, né, tem que ser muito mais da paciente do que nossa. Isso aí. E mesmo porque, por mais que a paciente tenha oligodramia, se ela não tem uma cardio mostrando alterações, não tem por que fazer isso também. Ela pode ter um parto vaginal em oligodramia. A gente não tem que... E aí, muito bem, ela vai ter um parto vaginal em oligodramia e a gente está sob vigilância. Agora, se ela está em oligodramia com 39 semanas e você está vendo que essa oligodramia ou alguma coisa está fazendo compressão funicular e ela está ali fora do trabalho de parto, você pensar em fazer aminoinfusão para ela, né? Não, aí a gente vai resolver e melhora, e mesmo porque esse líquido, o turnover dele é alto, tem que ser muita vontade um parto vaginal, porque eu penso, na minha opinião, que você está acrescendo o risco para uma paciente dessa. Aquela coisa dos radicalismos, não tem por que você radicalizar um parto vaginal para uma paciente que está tendo 2 dias de cardio ruim ali, 1 dia de cardio ruim. Não, vamos fazer uma aminoinfusão, que aí a gente vai induzir e vai dar tudo certo. Eu discordo disso, mas é opinião pessoal, cada um, entendeu? Ok. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Os residentes têm mais... Eu quero, professor, fazer uma pergunta. No caso da taquicardia, você se sente confortável de acompanhar a taquicardia ou repetir essa cardiotacografia em algum período de tempo? Não sei. Você se sente confortável de fazer uma conduta mais expectante, não mais intervencionista frente a isso? Rodrigo, você quer responder? Oi, Eduardo. Então, a taquicardia, Rodrigo, se fosse somente a taquicardia, né, o feto reativo, fazendo aceleração, movimentando bem, a gente tiver variabilidade boa, é só aquele feto que está mantendo a linha de base talvez um pouco mais alto, eu acompanho, tá? Lógico, tem todo o contexto. Quem é essa paciente, o que ela quer, como é que é esse trabalho de parto, como é que foi esse pré-natal. Então, assim, é todo o contexto, né? Aquela paciente que não tem nada, né? A princípio é um parto de risco habitual, e ela faz aquela taquicardia intraparto com manutenção dos outros, de todas as outras variáveis dentro da normalidade. Ok, essa eu acompanho, eu reavalio, fico ali do lado da paciente. Agora, taquicardia, perdendo algum dos outros critérios, eu, sinceramente, pessoalmente, eu não banco o parto, não. Normalmente, eu indico a via alta, né? Porque a gente já tem ali sinais de comprometimento, de acidose. Aquela taquicardia não é à toa, né? Você perdeu também uma outra variável.
né? Perdeu a reatividade, ou perdeu a variabilidade, ou fez uma desaceleração antes e saiu taquicárdico depois daquela desaceleração e manteve aquela taquicardia, né? Mudou a linha de base, né? Rodrigo, eu indico via alta para essas pacientes. Se for uma taquicardia isolada, eu, a princípio, não tenho grandes problemas, não. Mas é todo o contexto, né? Você viu essa taquicardia, você tem que individualizar a paciente. Não dá para a gente sair com receita de bolo aqui, dizendo que taquicardia a gente acompanha e deixa para ver o que vai acontecer. Na verdade, a conduta é individualizada. Quando se categoriza, né? A gente faz aquelas categorias, e a gente tem até mais de uma categoria, né? A COG é a mais famosa de todas, mas tem a canadense, enfim. Mas para o trabalho de parto, a COG ainda é a categoria mais utilizada, intraparto, né? Às vezes, no anteparto, naquela cardiobasal, talvez a canadense seja até um pouco melhor, apesar da COG ser mais famosa, mas intraparto eu ainda prefiro a COG, e a COG valoriza a taquicardia fetal, né? Então, a gente tem que ver todo esse contexto. Eu, a princípio, acompanharia se fosse só taquicardia, a única variável que tem modificado, mas com 2 variáveis eu já estaria pensando em indicar via alta para essa paciente. Mas a diferença no que você está falando, Rodrigo, é que a taquicardia associada a alterações, ela se configura como uma patológica, né? E, ao contrário, se ela não tiver nenhum dos outros atributos, aí é que se consideraria, não seria uma cardiotocografia que você consideraria. Sim. Eu acompanharia justamente porque a gente tem essa sensibilidade de 60%, 65% da cardio. Então, a gente, a princípio, eu não vejo grandes problemas, né? Já que a gente tem um falso positivo muito grande, né? De cardiotocografia. E que é o meio que a gente tem disponível, né? No nosso meio. Então, a princípio eu acompanharia, mas ficaria do lado ali da paciente. Não é a paciente para a gente deixar no pré-parto e dar uma volta, operar uma paciente, voltar e olhar de novo. Essa tem que ficar ali do lado. Todas as condutas, né, principalmente as de tentativa de reanimação, são muito ruins, né, porque a gente tem atribuições, como o Jair acabou de falar, né, estava fazendo um procedimento, tem uma cesárea, chegou outra cesárea, e o mesmo plantão que está tomando conta das pacientes que estão em trabalho de parto, esse mesmo grupo que tem que se distribuir. Então, quer dizer, esses cuidados tem que estar atento, porque tentar reanimação, acho que depois que você detectou que tem um quadro patológico, acho que cabe você pensar já, preparar essa paciente para antecipação. Não excluindo a taquicardia única e simples, sem nenhuma outra alteração. E foi o que o Jair mesmo falou, na verdade é igual o acidente aéreo, na verdade nunca é um fator só, né? É o somatório de fatores, né? Então é a taquicardia, é a não vigilância, e quando você vai ver no final o desfecho às vezes foi ruim por uma série de fatores que veio trazendo aquilo ali, né? Então realmente tem que ficar, a equipe tem que se falar, né? Nessas pacientes, né? Não pode perder a mão. E no final das contas, para a última consideração aqui, assim, por mais que muitos de nós tenhamos opiniões diferentes, professor, todos nós queremos um desfecho adequado, independente da via, né? A gente não quer perder feto, a gente não quer perder mãe, a gente não quer neném com paralisia cerebral. Então, e é sempre um desafio a gente escolher qual é o melhor caminho e ter certeza que esse caminho que a gente está escolhendo vai levar a esse melhor desfecho. E isso é difícil, realmente. Por isso que a gente está aqui, esse tema vai passar mais 30 anos e a gente vai estar discutindo, sempre vai ser controverso. Obrigado a todos aí, parabéns. Alguém quer fazer algum outro comentário? Rodrigo quer fazer suas considerações finais, e Eduarda também. Só queria dar parabéns, agradecer de novo pelo convite, dar parabéns para a Eduarda, foi uma ótima apresentação, realmente ele, na revisão que eu acabei fazendo ali, né, na orientação, ela me deu trabalho
nenhum. Na verdade, ela fez praticamente trabalho sozinha. Eu dei ali uma questão ou outra ali que foi muito mais maquiagem no trabalho do que conteúdo, né? Conteúdo veio basicamente dela, acho que é uma excelente residente, está quase pronta aí para sair muito bem formada. Parabéns, Eduardo. Eduarda, quer falar? Só agradecer os elogios. Então, vai mais um elogio. Parabéns pela sua apresentação, pelo seu empenho. Tá? E eu gostaria de agradecer também a todos pela presença, tá? E convidá-los para a semana que vem estarmos de novo juntos para a nova sessão. Tá? Boa noite. Tchau, tchau.